Saudações, meus amados, queridos irmãos, saudações em Cristo Jesus, o nosso Senhor bendito. Amém? Muito bem. Nós vamos dar início, então, à nossa Escola Bíblica Dominical, hoje, domingo, 5 de julho. Como é que pode? Já estamos em 5 de julho. Graças a Deus por isso, mas que nós tenhamos também sabedoria da parte de Deus para aproveitar o tempo, para, como diz a Bíblia, remir as oportunidades, remir o tempo. Vamos dar início com uma palavra de oração. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Senhor, graças te damos por mais um dia, mais um domingo, teu santo dia. Obrigado a Deus, privilégio grande rever aqui, ainda que virtualmente, os meus irmãos, teus servos, parte do teu povo. Como isso alegra o nosso coração, Senhor. Estamos todos aqui sedentos de estarmos juntos presencialmente, uns com os outros na tua casa, mas enquanto não podemos fazer isso abertamente, livremente, o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado, ó Deus, este ponto de refrigério, que são essas salas virtuais para o nosso culto, estudo bíblico, reunião de oração e hoje mais uma escola bíblica dominical. Sê conosco, abençoa cada participante, abençoa a tua igreja, abençoa particularmente a Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Nós te pedimos e te somos gratos e suplicamos as tuas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Senhor bendito, o nosso Salvador. Amém. Fábio, muito bem? Vamos louvar a Deus? Assista-nos aqui com uma canção de adoração ao Senhor. Por favor, Fábio, nos ajude aqui para que juntos louvemos a Deus neste domingo, hoje, 5 de julho, nós possamos louvar a Deus com esta canção. Por favor, Fábio. No 114. Por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, isso promete nunca deixar ir. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois se é meu, não vejo sombra por toda parte, o Salvador não trocará, pois é luz que nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois quiser meu, a luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, segui o mestre, ouço o gosto da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória
glória do céu. Aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois se serve. Amém! Essa canção é alegre, né? E de fato uma canção que traz refrigério ao nosso coração, sabendo que nós podemos caminhar na segurança do amor de Cristo por nós. Grande privilégio que o povo da aliança pode e deve desfrutar. Cadê as Bíblias? Cadê as Bíblias? Deixa eu ver. Vamos lá. Pessoal que está aí sem vídeo, aí escondendo, né? Cadê a Bíblia aí, Andressa? Deixa eu ver. Aí, Andressa, então você vai fazer a gentileza, por favor, Andressa. Irmãos, vamos abrir em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. E a Andressa vai ler para nós, por favor, Lucas 14, do versículo 15 ao versículo 24. Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Então eu peço que a Andressa faça, por gentileza, a leitura. Todo mundo está pronto aí? Sim? Nossa, que ânimo, hein? Puxa vida, tá certo. Lucas não. Andressa, por favor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha mesa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Até aqui, palavra de Deus que nos exorta, nos conduz a uma oportuna reflexão, meus irmãos. Deus tem nos chamado, tem nos convidado pela sua palavra, Ele nos chama pelo Evangelho, mas Ele também bate à porta do nosso coração, como diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta, bato, né? E Jesus quer entrar na nossa vida de uma maneira mais íntima, ceiar com a igreja, ceiar conosco. Esse texto, ele nos adverte no seguinte ponto: percebam que o Senhor ali está na parábola, o Senhor ali da palavra, né, aquela autoridade, está convidando as pessoas para o seu banquete, para a sua ceia, e as pessoas se apresentam com muitas justificativas, com muitas desculpas. Lá no versículo 18 a gente encontra a primeira, né? Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por desculpado ou excusado. Ou seja, a pessoa lá comprou uma propriedade, uma casa na praia, uma casa no campo, não tem tempo para assumir compromisso mais íntimo com Deus, porque tem que ficar indo, viajando, cuidando das suas coisas, cuidando dos seus bens. A outra desculpa comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Ou seja, estou desculpado, eu estou trabalhando demais,
tenho lá toda aquela terra para arar, tenho lá meus gados para cuidar, mais uma justificativa. E o outro vem com a seguinte desculpa: olha, eu casei e agora não posso ir. Problemas em casa, relação conjugal difícil, problemas com filhos. Irmãos, sempre colocamos desculpas diante de um Deus que tudo sonda, tudo conhece, para retardarmos um compromisso mais sério, mais profundo, um compromisso de gratidão, um compromisso de deleite com o nosso Deus. Que nós possamos, de fato, olhar para dentro de nós e ouvir o chamado de Cristo: eis que estou à porta e bato e quero cear com você. Que nós possamos desfrutar de uma intimidade muito maior com o Senhor. Alguém dirá: pastor, mas esse texto está falando do convite à salvação e as pessoas não aceitam esse convite. Pois bem, é verdade, o texto fala sobre isso, mas há um princípio aqui que nós devemos focar, e essa é a reflexão da manhã. Quantas vezes Deus também, à luz de Apocalipse, quando Jesus nos chama, também damos muitas desculpas para não assumirmos compromisso com a igreja, compromisso com Cristo. Que não seja assim, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, nós vamos mais uma vez buscar a Deus em oração e nós vamos orar pela nossa igreja especificamente, pelas famílias, pelas mulheres, pelos homens, para que Deus cerque, para que Deus preserve, para que Deus anime o nosso povo nesses dias de isolamento, nesses dias esquisitos e estranhos que nós estamos vivendo, mas que haja o fervor espiritual no coração de cada irmã, de cada irmão, criança, jovem, adolescente. Eu peço ao nosso comandante, a nossa proa, seu Atílio Dáurea, por gentileza, seu Atílio, habilita o microfone, senão a gente não consegue dar um amém, seu Atílio. Atílio, habilitai-vos e não pequeis. Por favor, seu Atílio. Aê, seu Atílio. Muito bem, seu Atílio, conduza-nos nesta oração de intercessão pela nossa igreja, por favor. Bondoso Deus, nós estamos na tua presença para louvarmos, darmos glórias a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua benignidade, pela sua soberania, Senhor, em ter nos eleito para ti, Senhor, para darmos glórias a ti, Senhor. Damos graças, Senhor, pela tua igreja, que através do teu Espírito Santo, tu tens edificado através da história. De forma especial, Senhor, nós queremos pedir para a Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Damos graças por esta igreja, que através dela tu nos tens conduzidos, mas junto a ti, esclarecendo e abrindo as nossas mentes, para podermos realmente te glorificarmos com as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, pela comunidade da igreja, que nós possamos saber viver cada vez mais em comunhão um com os outros, sabendo que a verdadeira vida está no relacionamento contigo, mas também no relacionamento com os demais irmãos, para formarmos o teu povo, teu reino, para a tua glória. Te pedimos, ó Pai, pelas entidades desta igreja, pela junta diaconal, pelos presbíteros, Senhor, pelas todas as organizações desta igreja. E, sobretudo, ó Pai, que tu edifiques as crianças, os adultos, as mulheres, os homens, os jovens, para que possamos perseverantemente podermos estar ao teu lado, estudando a tua palavra e pondo em prática todos os ensinamentos que recebemos. Em tudo te damos graças, Senhor, e te pedimos a tua presença nesta escola dominical, para que possamos cada vez mais alargarmos o nosso entendimento e termos maior comunhão contigo e com os demais irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.
Então vamos lá, vamos à nossa aula de hoje, ao estudo bíblico desta manhã, meus irmãos. Como lhes disse, nós estamos estudando sobre a aplicação da redenção no coração do crente. Na última aula nós falamos de algo que Deus derrama na vida de todas as pessoas, crentes e não crentes. Vocês estão lembrados? Falamos sobre a graça comum. Ela foi preparatória para falarmos um pouquinho agora da vocação. A vocação de Deus, o chamado de Deus, que também, calme, depois nós vamos entender, também é derramado, ou é derramada essa vocação também a crentes e não crentes. Esse chamado é feito a crentes e não crentes, tá? Depois nós vamos explorar isso. O tema da aula de hoje, portanto, é exatamente sobre a vocação exterior e vocação interior. Vamos lá, vamos começando aqui com algumas observações a título de introdução. Irmãos, sobre a aplicação da salvação, os arminianos, a gente sempre tem que comparar com aqueles que pertencem ao arraial evangélico, mas que pensam diferentemente de nós. Então, mormente, os arminianos ocupam a maior parte do arraial evangélico. E eles entendem que a aplicação da salvação deve partir do homem. Entendem também que é pela fé que o homem é regenerado. Observem isso. Eles entendem que é pela fé que o homem é regenerado. Isso é sensível, isso é sutil. Entendem que o homem se apropria das bênçãos da salvação pela fé. Só que o conceito de fé aqui é diferente, sendo a fé, para eles, um ato da iniciativa humana. Isso faz toda a diferença, tá ok? Também, ao invés de destacarem a iniciativa do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção, eles ressaltam a apropriação humana da obra da redenção. Entendem ainda que a apropriação da salvação depende da fé. Mas, novamente, qual o conceito de fé aqui? Fé como um ato da iniciativa humana. Percebam aqui a diferença. E todos esses aspectos emergem, evidentemente, de um conceito de livre-arbítrio. E sobre os reformados? Bom, os reformados entendem que honram a Deus ao considerá-lo a causa primária de todo ato redentor. Os reformados entendem que somente depois da regeneração é que o homem se apropria pela fé das bênçãos da salvação. E os reformados também entendem que o homem coopera com o Espírito Santo. Sim, o homem coopera com o Espírito Santo, mas na questão da salvação, não. O homem coopera com o Espírito Santo a partir do processo de santificação. A salvação é um ato monergista de Deus, é um ato soberano. Então vamos lá, feita essa introdução, vamos aqui falar então sobre a doutrina da vocação. Primeiro, definindo o que vem a ser vocação. O que é vocação no sentido teológico associado então à soteriologia? O que é vocação quando a gente trata da doutrina da salvação? Vocação nada mais é que o convite de Deus aos pecadores para aceitarem a salvação que é oferecida em Jesus Cristo. É o chamado de Deus à salvação. Essa obra, a obra da vocação, ela é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que trabalham juntos, chamando o homem à salvação, ou convidando o homem à salvação. A vocação, quando a gente trata no aspecto soteriológico, ela pode ser exterior e interior. O fato é que, em ambas, a palavra de Deus é empregada como instrumento. Em outras palavras, a partir de que instrumento Deus chama? O Pai chama, o Filho chama e o Espírito Santo chama. Que instrumento é esse? A Bíblia, o Evangelho. Então Deus chama, Deus convida o pecador pelo Evangelho, pela palavra. A vocação exterior
ela vem como a graça comum, ela vem a todos os homens que ouvem a palavra de Deus. Aqui é nesse sentido igual a essa comparação que eu estou fazendo, a graça comum, de ser derramada aqui, essa vocação realizada, não derramada, a todos os homens. A vocação exterior afeta apenas a vida natural. Então, não há aqui a operação especial do Espírito Santo. Não há aqui a regeneração do Espírito. Tá bom? E quando a gente pensa, então, em vocação interior, a vocação interior, essa sim vem somente aos eleitos. Ela afeta a vida espiritual do homem. Bom, para a aula de hoje, nós vamos falar acerca da vocação exterior. Na próxima aula, a gente fala sobre a vocação interior, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa, o vídeo acaba ficando muito longo. Então, hoje falaremos apenas sobre vocação exterior. Você pensa assim, mas a vocação exterior é apenas a pregação do evangelho? Calma lá, que se você refletir aqui, há pontos muito curiosos e pontos misteriosos acerca dessa doutrina, tá ok? Mas nós temos que recorrer aqui a alguns exemplos bíblicos onde acontece esse chamamento, este convite de Deus à salvação. Reparem, convite de Deus tanto aos eleitos como aos não eleitos. Então percebam que não é algo tão simples assim. Deus convida os não eleitos à salvação? Percebam aqui a complexidade? Sim, Deus convida. Deus convida, por exemplo, na grande comissão. Mateus 16:15 diz, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus, outro exemplo da vocação exterior, nós temos em passagens que mostram que alguns que foram chamados, foram convidados, não atenderam ao convite. Acabamos de ler aqui, a Andressa leu para nós, Lucas capítulo 14, 15 a 24, que fala da parábola da grande ceia, chamando a todos, mas poucos aceitaram o convite. Tem uma outra parábola também na Bíblia que ilustra muito bem isso, é a parábola das bodas, lá em Mateus 22, de 1 a 14. E Jesus termina, essa parábola é muito assim, no sentido do objetivo em que Jesus a expressa, muito parecido esse objetivo com a parábola da grande ceia. E Jesus termina de uma maneira curiosa, é a parábola das bodas, quando ele diz assim, muitos serão chamados, mas poucos eleitos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Também nós percebemos esse chamamento na rejeição ao evangelho. A pessoa rejeitando. Veja comigo, por exemplo, Atos 13:46. Diz lá, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, olha só, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Reparem, posto que rejeitais, mas foram chamados à salvação. Em declarações também deliberadas de incredulidade, nós percebemos o chamamento, a vocação exterior de Deus. Veja só, João 5, 39 e 40 diz assim, examinai as escrituras, Jesus falando, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Observem, contudo, não quereis. As Escrituras chamam, Jesus chamou no seu ministério, o Pai, o Filho e o Espírito Santo chamam, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então, meus irmãos, a vocação exterior, lembrando que na próxima aula nós vamos falar da vocação interior, a
vocação exterior, ela ilumina a consciência humana quanto à apresentação e oferta da salvação em Cristo. A consciência humana é iluminada por isso. O homem entende, o não crente entende, o crente entende evidentemente, mas o não crente ele entende a apresentação e a oferta da salvação em Cristo, entende na sua consciência. Também a vocação exterior ilumina a consciência humana quanto às exortações para a aceitação de Cristo pela fé. Todo homem entende isso? Sim, todo ser humano entende isso. Também ilumina a consciência quanto à apresentação do perdão de pecados. É só o eleito que entende isso, a necessidade de arrependimento de pecados? Não. É só o eleito que entende a oferta da salvação em Cristo? Não. É só o eleito que tem sido exortado para a aceitação de Cristo pela fé? Não. A consciência do não eleito também entende. E também a iluminação, ou a vocação exterior, ela também ilumina a consciência quanto à apresentação da vida eterna. Então nós temos uma maneira, às vezes, um pouquinho desfocada, um pouquinho distorcida, com relação de entender a doutrina calvinista, achando que as pessoas, no caso, o não crente, não teve a sua consciência aguçada pelo Evangelho, não foi trabalhado pelo Espírito Santo, pelo Pai e pelo Filho. Esta não é uma verdade acerca da doutrina reformada. Ok? E um exemplo muito claro de que Deus trabalha na consciência do não eleito e que ele entende seu estado de pecado, que ele entende a necessidade da sua salvação. Irmãos, o exemplo rotundo, Romanos 1, 20 a 22. Querem ver? Vou ler para vocês aqui. Olha só como a consciência humana ela é iluminada pela verdade de Deus. O que diz lá? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso, porque eles têm essa consciência, e nós estamos falando aqui de uma coisa muito simples, a observação externa da natureza, da criação. Diz lá, tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, reparem agora, tendo conhecimento de Deus, isso pela revelação da natureza, sem contar a revelação especial que o homem entende o projeto e o plano da salvação. Tá? Então, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tá ok? Então, vamos aqui apresentar rapidamente os elementos compreendidos na vocação exterior, no chamamento geral de Deus através do Evangelho. Primeiro, os elementos. Em primeiro lugar, os fatos e as verdades do Evangelho são expostas, ou são expostos. Segundo, o convite para aceitar a Cristo com fé é um outro elemento. A exortação ao arrependimento é um outro elemento. E a apresentação da promessa de perdão e salvação é um outro elemento. Então, nós temos que entender também que na doutrina da vocação exterior existe uma marca distintiva. A marca distintiva da vocação exterior é exatamente essa. A vocação externa ou exterior, ela é geral. Ela é feita indiscriminadamente a todos os que ouvem o Evangelho, não é limitada à época, à nação ou à classe social, classe de homens, não é limitada, e ela é feita ao justo
e ao ímpio, ao eleito e ao réprobo. Mais exemplos disso. Isaías 51:1 diz lá: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É o convite do quê? O convite da graça a todos os homens. Jesus disse, Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá ok? Então, nós percebemos que a vocação, de fato, ela tem essa marca distintiva, a marca de que ela é geral, indiscriminadamente feita a todos os que ouvem, diferente da graça comum, que é dispensada a todo ser humano, mas aqui a todos os que ouvem o Evangelho. Bom, agora a gente chega na parte final aqui. Mas a parte final é a parte mais sensível do nosso estudo e eu solicito aqui a sua atenção redobrada, tá ok? Porque nós vamos fechar essa aula de hoje falando da significação da vocação exterior. Reparem agora, significação da vocação exterior. Primeiro, a vocação exterior é o meio pelo qual Deus ajunta, reúne os eleitos de todas as nações. Mas, em segundo lugar, e aqui está a questão mais complexa, a vocação exterior é o meio pelo qual o pecador rejeita deliberadamente, intencionalmente, propositalmente, rejeita a oferta de salvação. Entendeu? Mesmo com a sua consciência iluminada, ele deliberadamente rejeita. Então, a vocação exterior é a revelação da santidade, da bondade, da compaixão de Deus a todos os homens, eleitos e réprobos. Através da sua santidade divina, Deus dissuade os pecadores da malignidade dos seus próprios pecados, todos eles. E através da sua bondade e misericórdia, Deus adverte o pecador da sua própria destruição, a destruição realizada aqui pelo próprio pecador da sua vida. Deus adia a execução do seu juízo final e Deus abençoa com a oferta da salvação. Então, isso nos leva agora a apresentarmos aqui alguns exemplos, dentre outros que poderiam ser elencados aqui, mas alguns exemplos da rejeição deliberada da oferta da salvação. Eu estou dizendo que o homem, de uma maneira proposital, ele rejeita a graça de Deus. Esse é o ponto, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos, mesmo tendo a sua consciência iluminada. Alguns exemplos. Essa rejeição intencional é uma reação à pregação do Evangelho. Então, vejam só. Romanos 10, 14 a 17, o que diz lá Paulo? Texto muito conhecido, vocês sabem, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? Então está falando aqui da necessidade do chamado, tá? E como ouvirão se não há quem pregue? Lembre-se que a vocação é através da pregação, tá? Da palavra, do Evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora reparem, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. O que deve ser observado aqui? Essa expressão, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, foram chamados. É o Evangelho que chama. Mas nem todos obedeceram e não obedeceram de uma maneira proposital, deliberada.
Às vezes a gente é levado a pensar o seguinte: poxa vida, Deus salva o eleito, mas será que tem lá um não eleito que de repente queria ser salvo e ele então, mas Deus não elegeu, ele não é salvo? Você acha que pode existir um negócio desse? Quando a gente pensa nisso, nós erramos tanto acerca da doutrina do pecado, o estudo da hamartiologia, ou seja, o estudo do pecado do homem enquanto ser pecador, e também erramos no estudo sobre a soberania e santidade de Deus. Então a fé vem pela pregação do evangelho, mas a rejeição deliberada vem como reação à pregação do evangelho. O homem, ele não é vítima. Ele não é um coitadinho. Quando ele rejeita o evangelho, ele rejeita de uma maneira proposital. Está nele. E por que está nele? Já já a gente explica isso. Um outro exemplo, a rejeição intencional revela a inabilidade total do homem. Irmãos, Ezequiel 3,19 diz assim: mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Então, a rejeição da oferta de salvação revela o quê? Revela o apego do pecador à sua iniquidade. Em outras palavras, a rejeição revela a inabilidade total do homem. O que é inabilidade total do homem no conceito da doutrina do pecado que nós estamos estudando de quarta-feira? Essa inabilidade faz com que o homem, ele nasce como culpado, a culpa de Adão foi imputada no homem, e a natureza corrompida ou a corrupção original também está agora fazendo parte da essência humana. Então o homem nasce nesse estado de pecado e ele, inobstante ter a sua consciência iluminada, por ele viver em inabilidade total, o homem não deseja deliberadamente trocar o seu apego ao pecado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Ele não deseja, ele não quer, ele não busca. Não há um justo sequer que deseje isso. Mas ele tem a sua consciência iluminada. Um outro exemplo, a rejeição intencional torna o homem indesculpável. O homem já nasce debaixo de culpa e debaixo de corrupção original, corrupção herdada pelo estado de pecado. Mas a rejeição intencional do homem o torna não apenas culpado porque ele já nasce sob culpa, mas ele torna injustificável. Um exemplo que Jesus dá aqui, Mateus 11, 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Percebam que foi aqui, então, uma rejeição deliberada? Diz o texto ainda, o Senhor Jesus ainda dizendo: e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Por quê? Por que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida? Porque em Corazim e Betsaida o chamamento foi muito mais intensificado pelos próprios sinais e prodígios. A quem mais foi dado, mais será exigido. Assim é a lei de Deus. E diz o texto: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu?
descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por quê? Como que funciona a balança de Deus? Por conta da rejeição deliberada. Então Jesus deixa claro o quê? Essa rejeição proposital. O homem não é vítima. O homem não está ali num estado que ele não compreende o seu próprio estado de miséria e não compreende a divindade de Deus e não compreende o plano da salvação. O homem compreende. Vimos isso em Romanos 1. E Jesus aqui, falando sobre Corazim, Betsaida, e depois falando sobre Cafarnaum, Jesus aqui, ele é o quê? Traz à luz a gravidade da culpa dos homens dessas cidades. Mas o último exemplo. A rejeição aqui intencional revela o que está no coração humano. Quando o homem rejeita o evangelho, rejeita o chamado exterior, o homem revela o que está no seu coração, aquilo que ele ama. Jesus disse, Mateus 23, 37, olha só, gente, olha só. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, há uma rejeição deliberada. Não é que o pecado afetou o homem de uma maneira tal que ele não entende, pela revelação da natureza, pela revelação geral, que ele é culpado, que ele é pecador e que há um Deus santo, justo e bom. Ele entende pela revelação geral e ele entende pela revelação especial, que é a pregação do Evangelho. Tá? Então, muitas vezes, o calvinista ele é acusado de dizer o seguinte, mas desse jeito que você apresenta, então pode ser que tenha lá uma pessoa que, se Deus tocasse, se Deus, de fato, quisesse, essa pessoa se converteria. Não. Aí é um outro ponto que nós vamos tratar em aulas futuras. Isso se relaciona com a regeneração. Porque, na verdade, ninguém, nenhum justo, nenhum ser humano deseja se render a Deus. Você, eu, nós não desejávamos, em hipótese alguma, nos render a Deus. E isso, de uma maneira consciente, de uma maneira volitiva, era o nosso desejo. Apreciar, cultivar o nosso coração pecaminoso. Tá? Então, Jesus deixa claro a rejeição intencional aqui dos judeus. Então, irmãos, a título de finalização da nossa aula, quando os pecadores desprezam a paciência de Deus e rejeitam a oferta de salvação, ocorrem duas coisas, basicamente. A primeira, a gravidade da corrupção do homem é destacada de forma muito mais clara. E segunda, a justiça de Deus em condenar o pecador se revela a todo homem como justa. Esse é o ponto. A justiça de Deus em condenar depois o pecador se revela como justa. Então, concluindo e fechando, a vocação exterior ocorre pela pregação do Evangelho. Segundo, a vocação exterior é o meio pelo qual Deus chama os eleitos de todas as nações, é verdade. A vocação exterior é o meio pelo qual o pecador chamado rejeita deliberadamente a oferta da salvação. Quarto, a rejeição deliberada da vocação exterior torna os homens nulos em seus próprios raciocínios. Quinto, a rejeição proposital da vocação exterior
torna os homens insensatos e obscurecidos de coração, e essa, em sexto lugar, essa rejeição deliberada da vocação exterior faz com que os homens se considerem sábios, bacanas, quando, na verdade, segundo a Bíblia, se tornam loucos. Este é o ponto da responsabilização do homem perante a vocação exterior, perante a pregação do Evangelho. Tá ok? Muito bem. Para este domingo, para a nossa classe de Escola Bíblica Dominical, nós paramos aqui. Próxima aula a gente fala sobre a vocação interior. Tá bom? Vamos orar encerrando então o nosso estudo desta manhã, dessa Escola Bíblica Dominical. Eu peço ao nosso mestre Paulo Sérgio que nos conduza a Deus uma palavra de oração. Mestre Paulo, desabilita o microfone, senão não poderemos dar o amém. Desabilita. 1, 2, 3. Aê, seu Paulo. Por favor, encerra a nossa reunião com uma palavra de oração. Oremos, queridos irmãos. Ó Senhor, querido, nosso Pai Celeste, nós estamos sempre admirando, Senhor, as coisas que o Senhor providencia para a nossa vida. Os entendimentos, os raciocínios, a sabedoria que vem do alto e são expressas na Bíblia, que nós podemos ali conhecer um pouco mais da Tua palavra e da Tua vontade. Obrigado, Senhor, por essa manhã em que pudemos estudar mais da Tua palavra, mais da Bíblia, para o nosso conhecimento e para a alegria de podermos testificar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Dê-nos um bom dia, um bom domingo, e possamos fazer uso desse dia para louvar e agradecer ao Senhor por nos aceitar assim como somos. Obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, um bom domingo a todos, que Deus os abençoe. Mais à tarde, às 19 horas, estaremos juntos aqui na nossa sala de culto. Deus abençoe a todos, um forte abraço.